Paz do Senhor, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Que coisa maravilhosa, nós já estamos. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você está bem? Passou a noite bem? Amanheceu feliz? Olha, tudo vai dar certo, confia no Senhor. Hoje é um dia abençoado por Deus, é o dia que Deus deu para você celebrar. Então se alegre na presença do Senhor, que Jesus está perto de voltar. A volta de Jesus está muito perto. Nós estamos vendo os acontecimentos e a nossa alegria é que nós fazemos parte da noiva do Cordeiro. Que coisa maravilhosa. Vamos então, a nossa leitura hoje, estamos no Salmo 123 e hoje nós vamos ler 123, 124 e 125, tá certo? Vamos lá então. Pai, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença, Senhor. Que o teu Espírito Santo encha o nosso coração, abra a nossa mente, Senhor, para que possamos entender a tua palavra e nos alimentar um pouco mais com este banquete que tu preparaste para nós. Vamos nós então? Tá pronto? Ai, que coisa boa ter você aqui. Muito bom. Então vamos lá. Salmo 123. Salmo 123. E aqui nessa Bíblia de aplicação pessoal, o Salmo 123 traz um tema: busque a Deus para receber sua misericórdia. Somos encorajados a estar atentos à liderança de Deus. E aí diz que o autor é anônimo. Mas igual a sugestão do Salmo 119, que se sugere que tenha sido Esdras, aqui alguns sugerem também que esse salmo foi escrito por Ezequias, certo? Mas tem como anônimo, tá bom assim? Então vamos lá. É um cântico dos degraus. Então vamos ler Salmo 133, a oração do crente desprezado. Ai, missionário, eu já fui tão desprezado. Olha uma oração aqui do crente desprezado. A palavra de Deus, ela é rica. Vamos ler então? Salmo 123. Para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Olhe que salmo lindo que nós temos aqui nessa manhã, esse primeiro salmo, o 123. Veja que o salmista está se referindo, é uma oração de uma pessoa que está sendo desprezada, está sendo colocada para trás. Isso é muito ruim, não é? Mas o salmista nos ensina. Ele faz o quê? Ele diz: para ti que habita nos céus, levanta os olhos. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o 123 está dizendo aqui: para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. E ele ainda diz: eis que os olhos dos servos atentam para a mão do seu Senhor, e os da serva para a mão da sua senhora. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. Nós temos para quem olhar. E aí, quando a gente chega aqui esse Salmo 123, ele traz uma coisa interessante. O versículo 1 e o versículo 2 diz: para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos, esse que com os olhos dos servos atenta para as mãos do seu senhor e da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Isso aqui simboliza a paciente submissão do salmista. Ele tem paciência, ele está submisso à vontade do seu mestre. E ele faz a comparação. Ora, assim como o servo olha para as mãos do seu senhor para esperar as ordens, para esperar a bênção que vem dele,
e a serva às mãos da sua senhora, assim também eu vou ficar aqui, viu, Deus? Submissa à tua vontade, pedindo socorro, porque eu estou sendo desprezado. E eu vou ficar aqui pedindo. Aí o versículo 3 e o versículo 4 desse salmo, que é um salmo pequeno, só tem 4 versículos, a gente encontra uma coisa interessante. Olha o que é que o salmista diz. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós. É uma coisa assim, é muito da alma, pois estamos fartos. Aqui é uma fervorosa súplica do salmista. É aquela hora que a gente está orando, suplicando a Deus e diz, Deus, eu não aguento mais, não é? Pois o salmista está exatamente assim, mas mesmo assim ele está esperando na resposta de Deus. Que coisa linda, não é? Mas agora vamos ao Salmo de número 124. Diz assim, só Deus pode livrar o seu povo. Já o Salmo 124, ele é um cântico dos degraus de Davi, o nosso querido Davi, exatamente. E o tema dele é Deus nos livra daqueles que procuram destruir-nos. Deus está do lado daqueles que o buscam. O autor, Davi, já falei. Provavelmente, este salmo foi escrito depois que ele foi derrotado pelos filisteus. Vamos, antes de ler o salmo, lá em 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. Vamos lá, a caneta caiu. 2 Samuel, capítulo de número 5. Gente, é um banquete com muitos pratos deliciosos. 2 Samuel, no capítulo 5, o versículo 17, diz assim, ó. Olha o que diz. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entregar-nos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Olha que coisa maravilhosa. E aí até chegar ao versículo 25, o versículo 25 diz, e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é bom. E aí o salmista, em agradecimento, ele canta. E aí ele diz assim no Salmo 124, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E olhe que coisa maravilhosa isso aqui. O Salmo 124, o versículo do 1 ao versículo 5, fala do perigo. Olha que Davi vem, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, eles nos teriam engolido vivos, não é? E do versículo 6 ao versículo 8, fala do livramento. E aí diz aqui no 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. E aí, essa expressão nos leva ao livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 32 de 2 Crônicas, vai falando de quando Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. E aí a gente chega lá
No versículo de número 7 desse capítulo, diz aqui, ó. Olha o que é que Deus diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Aqui é essa batalha. Olha que coisa interessante. O versículo 1 de 32 de 2 Crônicas diz: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se. Olhe que coisa linda, mas aqui nós estamos vendo o grande livramento que Deus dá para o seu povo. O salmista Davi, ele se alegra, porque ele sabe que Deus é quem deu a salvação a ele de ser morto pelos filisteus. Por quê? Porque ele clama ao Senhor, porque ele pergunta ao Senhor e ele obedece à voz do Senhor. Não é só clamar e pedir a Deus, não. Tem a história de obedecer o que Deus mandar fazer. Não adianta eu pedir a Deus, ele dizer, vá por aqui, eu dizer, tá bom, você quer que eu vá por aí? Eu vou por aqui e tu vai me abençoar. Não é assim, não. Nada disso. O que Deus falar para você fazer, faça. Porque ele garante aquilo que ele fala. Que coisa maravilhosa. E o salmista Davi, ele se expressa muito bem. Mas agora, nós vamos ali para o Salmo 125, da leitura de hoje. Diz aqui, vamos ver o título do Salmo 125? Vamos lá? Salmo 125 tem o tema de Deus é o nosso protetor. Os montes ao redor de Jerusalém simbolizam a proteção de Deus ao seu povo. E é um salmo anônimo, também sugerido a sua autoria a Ezequias. E por que é que sugere-se a Ezequias essa autoria desse salmo? Por causa dessa história aqui, ó, que está falando aqui em 2 Crônicas. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes, no capítulo 31, o 32, Senaqueribe invade Judá, certo? Tudo aqui, por isso. Agora nós vamos ler o Salmo de número 125, e a segurança daquele que confia em Deus. A sua confiança está em Deus? Então escuta esse salmo. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, mas para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Esse é o Salmo de número 125. E o Salmo diz o quê? Que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E aí diz, como estão os montes à roda de Jerusalém, olha só, assim o Senhor está em volta do seu povo. Que coisa maravilhosa! Este salmo também reflete a situação, como em 2 Crônicas 32. É a mesma situação, e a palavra confiar no versículo 1 é a mesma encontrada em 2 Crônicas 32 e 10. Quer ver o que diz lá? 32 e 10 de 2 Crônicas? Assim disse Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Opa! O rei pergunta em que eles estão confiando. O rei não entende que eles estão confiando é no Deus que protege. Assim como os muros estão em volta de Jerusalém e protege, Deus está em volta do seu povo. Olha que coisa linda. E aí, é interessante que nós aprendemos isso aqui. As duas partes são ligadas pelo versículo 3. Olha que coisa linda aqui, ó. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Olha que coisa maravilhosa.
Antes, no 1 e 2, diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Nós aprendemos que o povo de Deus está seguro. É isso que o Salmo está nos ensinando. O povo de Deus está seguro porque está rodeado pela proteção do grande Deus Jeová. Isso é maravilhoso. E aí, nos versículos 4 e 5, o que é que diz? Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. O 5 diz: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, ó Senhor, com os que praticam a maldade. E aí termina: paz haverá sobre Israel. Nós achamos a oração que chega à predição. Se formos retos de coração, olha só, se formos retos de coração, seremos abençoados. Se formos retos de coração, seremos abençoados. Se formos obedientes, seremos abençoados. Se nos desviarmos, há um perigo nisso aí. Se nos desviarmos para caminhos tortuosos, teremos a sorte dos ímpios. Qual é a sorte dos ímpios? A perdição. O versículo 5, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a iniquidade. O versículo 3 ensina que ninguém será provado além das suas forças para resistir. Veja 1 Crônicas 10 e 13. Vamos ver o que está dizendo lá, rapidinho? 1 Crônicas, e eu fico encantada com essa ligação. 1 Crônicas 10, versículo 13, só para terminar. 1 Crônicas 10 diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, porque transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Desculpa. Olha só isso aqui. Saul não foi ungido rei? Foi. O povo não queria um rei? Deus deu. Saul não foi orientado por profeta Samuel? Foi. Mas Saul resolveu fazer o quê? Escolha. Nós precisamos tomar cuidado com as escolhas que fazemos. Precisamos entender que nós temos oportunidade dada por Deus para escolher. E aqui está provando que Saul escolheu desobedecer, se afastar de Deus. E o fim de Saul foi triste, não é? Então aprendamos essa lição, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Que essa palavra fique gravada no seu coração no dia de hoje. Beijo no seu coração e até amanhã. Se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui amanhã lendo os Salmos 126 ao 128. Gente, está chegando ao final da leitura do livro dos Salmos. Esse presente que Deus deu para nós. Mas que o Senhor continue te abençoando, abençoe a você e a sua família, te dê um dia maravilhoso. Não deixe de deixar o seu like, porque aí o YouTube manda para mais pessoas serem abençoadas. Compartilhe, comente, é muito bom ter você aqui. Parabéns por você estar aqui. Eu fico feliz por saber que você está aí desse outro lado, se alimentando junto comigo nesse banquete maravilhoso que o Senhor nos dá no dia de hoje. Deus nos abençoe.